Graças a Paz amados, sou o reverendo Juan Vieira. Estamos aqui para meditar em mais um texto da Palavra do Senhor. Encontra no Evangelho de João, escrito por João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ao texto? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, se nós lembrarmos, lá do Gênesis, quando Adão e Eva federativamente eles pecaram, e federativamente eles estavam nos representando, e aí o que aconteceu? Quando eles pecaram, entrou a morte no universo, a eternidade que estava perto deles, em volta dele, foi afastada, eles já não estavam já no Monte Santo do Senhor, no Éden, na presença do Senhor, de forma que estava diante do Senhor, e aí, amados, ficou só a morte. Ficou só a morte. E a morte entrou no universo. A morte entra no universo e daí de lá para cá nós percebemos que nós, seres humanos, nós sempre nos afastamos de Deus. Sempre o que Adão e Eva fez foi um afastamento celestial. Vemos um momento de afastamento social. O que Adão e Eva fez foi um afastamento celestial. Eles escolheram viver distante de Deus. Quando Deus fala assim, para que não provasse daquela árvore do bem e do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e para que não morresse, e eles exatamente fizeram isso, e aí Eva coloca a culpa na serpente, Adão coloca a culpa em Eva, e nós percebemos que as desculpas, e talvez hoje nós, na raça humana, continuamos dando desculpa para realmente viver distante de Deus, a ideia de afastamento celestial. Então o que Adão e Eva fizeram naquele momento foi um afastamento de Deus. A ideia do livre-arbítrio, a escolha. Então lá no Éden, nós, raça humana, escolhemos viver longe de Deus. E é interessante que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Deus, o ser supremo, perfeito, o criador de todas as coisas. Deus cria cada um de nós, nós somos criados em Adão, e nós fomos criados de forma perfeita. Adão era mais do que um super-homem, muito mais. Foi criado de forma perfeita. Eva foi criada de forma perfeita. E eles decidiram, escolheram viver distante de Deus. Deus, como um cavaleiro, permitiu. Permitiu e então afastou a eternidade, então vocês ficam do jeito que vocês quiserem. Mas aí entrou a consequência da morte, e Deus falou, a morte, se pecar, realmente a morte entraria, Então veio a morte, por isso nosso tempo de vida é curto, curto. E as coisas aqui na Terra, elas têm um sabor de pouca felicidade em muitas questões, porque tudo é curto, tudo é breve, tudo passa rápido, tudo é breve. As coisas não são totalmente completas, elas enchem o nosso coração por um período, por um tempo, depois a gente às vezes desanima, cansa, porque as coisas na Terra elas não satisfazem. Porque nós estamos vivendo um estado de queda. E o estado de queda não existe uma perfeição. Nós vamos ter ideologias políticas melhores. Não tem isso, não vai ter isso. Nunca vai ter uma ideologia política que vai suprir todas as necessidades. Todas são falhas. Vão ter uma religiosidade que vai conseguir suprir. Não vai ter. Eu, como ser humano, eu tenho a capacidade de ser uma pessoa inteligente, de viver uma vida tranquila, que eu vou ser feliz. Não vai ter, ninguém. Por que as coisas são incompletas, são curtas? Por que a infelicidade está sempre batendo na porta? Por que as dificuldades estão sempre nos rodeando? Por causa da queda. Então, amados, a ideia de felicidade nesse tempo de queda que nós estamos vivendo, desde o Éden, é utópico. É um devaneio, um pensamento que realmente não se concretiza, e nessa presente criação, nessa forma que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo em estado de queda. Mas aí, amados, quando nós olharmos para o texto, o João é chamado de discípulo amado, e ele começa a falar sobre a questão do amor de Deus. E ele começa aqui nesse texto falando exatamente sobre o que Deus fez. Ele olha para o mundo, o texto fala no versículo 16, ele olha para o mundo, mas ele amou o mundo a si mesmo essa nossa rejeição, demos braço dado com Satanás e caminhamos longe de Deus, mas Deus mesmo assim olha para nós, ele amou cada um de nós. Ele amou, o texto fala que de tal maneira, o amor foi tão intenso, que ele deu seu filho unigênito, o único filho gerado,
para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando Jesus veio, Jesus era o único filho gerado de Deus. E Jesus, sendo o filho gerado de Deus, Jesus ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. O texto, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus poderia julgar o ser humano e falar, vocês fazem tudo errado mesmo. Deus poderia apontar o dedo do nosso nariz e falar, vocês não tem jeito. Mas o versículo 17 fala exatamente ao contrário, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, não para que falasse colocar o dedo no nosso nariz e falar assim, vocês não tem jeito. Mas quando Deus enviou Jesus ao mundo, na verdade, não para nos julgar, porque nós já estamos julgados, nós já estamos distantes de Deus como raça humana. E quando Jesus foi enviado ao mundo, não foi para que Jesus colocasse o dedo no nosso nariz e apontasse os nossos erros, porque nós já sabemos nossas dificuldades. Nós sabemos. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, foi exatamente não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer, na verdade, esse retorno à presença de Deus. E esse retorno à presença de Deus ela começa em vida, à medida que nós aceitamos essa ideia de que Jesus ele veio fazer essa ligação e passamos a viver junto com Jesus. E aí nós recebemos a vida, nesta vida, para essa vida, e passamos a andar com Jesus nessa vida, e nós começamos a sentir aquela ideia da eternidade outra vez no nosso coração, porque agora nós aceitamos a Jesus, entendemos, Jesus ele começa a trabalhar a questão da eternidade no nosso coração, e aí nós vivemos essa vida presente, que é curta, na presença de Jesus, com a perspectiva da eternidade, com a perspectiva de uma eternidade, de uma vida eterna. Né? Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio nos salvar desse mundo, desse nosso estado de queda, desse momento que nós vivemos distante de Deus. Jesus é aquele que veio nos aproximar de Deus outra vez. E essa aproximação Jesus fez no sentido que ele morreu na cruz do Calvário, ele venceu a morte, que ele ressuscitou, ele sendo homem, ele ressuscitou. E aí Jesus abre uma ideia de uma nova raça, assim como o primeiro Adão, ele pecou, e aí trouxe a ideia da morte para todas as pessoas. E aí Jesus agora, depois que ele nasceu, ele viveu, morreu e ressuscitou, na sua ressurreição, ele traz consigo a ideia de que nós ressuscitaremos no último dia. E aí, amados, se com Adão nós recebemos a morte, com Jesus agora nós recebemos a eternidade. Então Jesus é o primogênito de uma nova raça, um novo homem criado segundo Deus. É o novo Adão. Paulo fala na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele fala que é o novo Adão. Então nós temos o novo Adão, Jesus, aquele que cumpriu todas as coisas que Deus fez em obediência, e automaticamente ele ressuscitou o terceiro dia, ele é o primogênito de uma nova raça, o primeiro de uma nova raça, que agora vai herdar a eternidade, que irá ressuscitar no último dia. Por isso que o texto lá em Paulo, aos Tessalonicenses, fala que ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, né, primeiro, e nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Encontraremos com o Senhor a ideia de que nós, na verdade, receberemos esse corpo glorificado de Jesus quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Que os discípulos nem reconheceram quem é. No caminho de Emaús eles não reconheceram, era um corpo diferente. E é um corpo diferente, um corpo imortal, imortalidade. Então Jesus agora ele ressuscita ao terceiro dia e automaticamente nós estamos aguardando esse momento da ressurreição do último dia. Então Deus não veio julgar o mundo. Deus não veio julgar. Na verdade, em Jesus, Deus veio trazer a oportunidade de um novo começo. Em Jesus. Se o Adão foi o começo ruim, que não deu certo, foi o afastamento celestial, em Jesus nós temos aí o momento o afastamento, em vez do afastamento do celestial, nós temos da aproximação celestial. A aproximação de Deus. Deus sempre vem em nossa direção. E eu digo que
Deus está vindo em nossa direção hoje através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus, ele realmente é a verdade, né? Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, né? Morreu na cruz por nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que nos julgasse, não para julgar o mundo, mas ele veio trazer exatamente a salvação, estender as mãos para nós que somos filhos de Adão, para que os filhos de Adão agora possam ser os filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós que somos descendentes de Adão, agora passamos, à medida que nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós passamos a ser agora nessa aceitação filhos de Deus em Cristo Jesus. Filhos de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o primogênito de uma nova raça. E nós, subsequentemente, seremos essa nova raça que Deus está preparando para o momento final de todas as coisas, de todas as eras. Porque Deus pôs a eternidade no nosso coração. E é necessário que o corpo ressuscite para que se junte com essa alma que é eterna. Porque quando Deus soprou em Adão e Eva, ele soprou, na verdade, o espírito dele, a vida que ele soprou. Então, amado, o homem não morre, o espírito do homem não morre. Por isso que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. E aí, aqueles que entenderam quem é Jesus vão para o lugar de descanso. Os que não entenderam quem é Jesus vão para o local de tormenta. É isso. Então a Bíblia deixa bem clara essa questão. Então, Jesus é a oportunidade de um novo recomeço. Um novo recomeço. E para nós, e esse recomeço começa agora em vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E sabe que Deus não veio julgar. Deus não veio julgar em Cristo Jesus. Deus, na verdade, veio trazer a salvação. E hoje Ele está oferecendo para mim e para você a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça.